Assista o vídeo a seguir e nossa análise ao final. O grande firewall supremo. Entenda como que vai funcionar essa censura do STF e se você é conservador, cristão ou de direita, isso aqui é para te deixar apavorado. Eu vou te mostrar agora duas coisas. Primeiro, quais são os tipos de conteúdo que as redes sociais vão censurar a partir de agora, depois que o Supremo formou essa maioria pela regulamentação das redes. E segundo, como que essa decisão vai fomentar a criação de uma inteligência artificial suprema, estilo regime chinês, para controlar o conteúdo postado nas redes sociais e na internet. Então vamos lá, direto ao primeiro ponto. Quais são ou quais serão os conteúdos censurados? O julgamento no STF ainda não terminou, mas a maioria dos votos dos ministros já definiram dois tipos de conteúdos que devem ser derrubados pelas plataformas sem decisão judicial. Primeiro, conteúdos criminosos e, em segundo lugar, conteúdos que chamam aí de tipo aberto. E eu vou explicar para você a diferença entre os dois. Conteúdos criminosos são aqueles baseados em condutas previstas em lei como crimes, terrorismo, pedofilia, por exemplo. Já os conteúdos de tipo aberto são os perigosos. São aqueles que são baseados em termos vagos, genéricos, em clichês do Supremo Tribunal Federal, aqueles que eles adoram usar: desinformação, discurso de ódio, ataques ao Estado Democrático de Direito. Esses são conceitos abertos que não possuem uma previsão legal estrita. Então, no fim das contas, eles podem englobar qualquer coisa. Podem abarcar uma grande variedade de posts simplesmente porque alguém não gosta ou alguém discorda deles ou acha esses posts polêmicos. E aí é que eu te explico por que você deve se preocupar se você for conservador, cristão ou de direita. Um estudo da Universidade Vanderbilt dos Estados Unidos sobre regulamentação das redes sociais em países da Europa, em especial sobre França, Alemanha e Suécia, que são países altamente democráticos, vejam bem, estão falando aí de berços da democracia mundial. Esse estudo mostrou que depois da regulamentação que eles implementaram, o que aconteceu? As plataformas passaram a fazer uma moderação extremamente agressiva dos conteúdos. O que é a moderação? É o controle do que você retira e do que você mantém na rede social. Então passaram a fazer uma moderação muito agressiva dos conteúdos para evitar qualquer tipo de punição, retirando em massa conteúdos das redes sociais. Afinal, são empresas privadas, meu amigo, e elas não querem ser multadas, elas não querem ser responsabilizadas, elas querem lucrar. O resultado disso foi uma remoção de 87,5% até 99,7% de conteúdos legítimos e legais. Ou seja, do conteúdo retirado, do conteúdo que foi retirado em massa, eles analisaram esse conteúdo e 87,5% até 99,7% dos conteúdos retirados eram legítimos e legais. Não violavam nenhuma lei. Eram protegidos pela liberdade de expressão. Então, por que essa variação aí, 87 a 99? Porque variou um pouco de acordo com o país e um pouco de acordo com a rede social. E sabe quais que eram esses conteúdos removidos? Comentários religiosos, apoio ao candidato e ideias conservadoras, críticas a políticas de imigração e críticas a vacinas. Ou seja, eram posts aí que desagradavam grupos de pessoas, mas eram conteúdos legais. E assim que o pensamento conservador, cristão e de direita, acabou sendo criminalizado, mesmo sendo absolutamente legítimo e legal. E agora, bora para o segundo ponto, que isso tudo só vai ficando mais e mais assustador. O segundo ponto é o seguinte: a decisão do STF ela vai fomentar a criação de uma inteligência artificial suprema. Como assim, Deltan? Bom, vocês lembram do Gilmar Mendes dizendo que ele e os ministros do STF eram admiradores do regime chinês, certo? Pois é, a China está na liderança mundial do treinamento de uma inteligência artificial monstruosa, quimérica, treinada com uma base de dados de mais de 133 mil palavras que são simplesmente proibidas, vedadas, censuradas. Tudo que tiver essas palavras é imediatamente identificado, localizado nas redes e derrubado. E as plataformas elas vão ter que fazer a mesma coisa aqui no Brasil se elas quiserem seguir a decisão do Supremo e impedir qualquer tipo de responsabilização delas, plataformas. Elas vão ter que dançar conforme a música, elas vão ter que treinar suas próprias inteligências artificiais para identificarem palavras-chave proibidas do desagrado dos ministros do Supremo e conteúdos aí considerados proibidos, supremamente proibidos, a fim de derrubar tudo de maneira preventiva. E com o Supremo, que se orgulha de dizer que derrotou o bolsonarismo e que combate a extrema-direita brasileira e mundial, quem é que você acha que vai ser criminalizado?
seremos todos nós. Vai ser a grande firewall suprema para competir com a China, para ver quem censura mais gente no mundo inteiro. E aí, você tá com medo do que vem por aí? Eu tô. O que você acha que a gente da direita pode fazer ou precisa fazer nesse momento para combater isso? Conta aí pra gente nos comentários, quer ouvir a sua opinião. Deltan Dallagnol traz à tona uma crítica contundente e legítima sobre os perigos reais que cercam a liberdade de expressão no Brasil, especialmente após a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, em favor da regulamentação das redes sociais. Em sua fala, Dallagnol denuncia um cenário alarmante. O avanço de um firewall supremo que ameaça instaurar no país uma censura semelhante à praticada pelo regime chinês, reprimindo a voz de conservadores, cristãos e opositores do atual governo de forma autoritária e silenciosa. O primeiro ponto destacado por Dallagnol diz respeito aos tipos de conteúdo que passarão a ser censurados. Ele alerta para uma diferenciação crucial. Enquanto conteúdos criminosos, como terrorismo ou pedofilia, são definidos claramente em lei, o perigo está nos chamados conteúdos de tipo aberto, que incluem termos vagos como desinformação, discurso de ódio e ataques ao Estado democrático de direito. Na prática, esse tipo de classificação subjetiva permite que qualquer opinião que desagrade o STF ou seus aliados políticos seja silenciada sob pretexto legal. Dallagnol ainda recorre a dados sólidos. Estudos feitos nos Estados Unidos sobre a regulamentação em países europeus mostram que entre 87,5% e 99,7% dos conteúdos removidos eram legais, protegidos por leis de liberdade de expressão. O que foi censurado? Comentários religiosos, apoio a candidatos conservadores, críticas à imigração e a vacinas, todos temas que circulam no espectro da direita política e do pensamento cristão. O que se instala, portanto, é uma perseguição ideológica escancarada. O segundo ponto é ainda mais alarmante: a criação de uma inteligência artificial suprema, nos moldes do que ocorre na China. Dallagnol expõe como a decisão do STF abrirá caminho para que plataformas digitais sejam obrigadas a usar sistemas automatizados para derrubar preventivamente qualquer conteúdo que contenha termos ou ideias que desagradem à corte. Essa IA não será treinada pela sociedade ou pelo legislativo, mas sim pela jurisprudência de ministros que já declararam abertamente sua luta contra o bolsonarismo e a extrema-direita. Neste cenário, o que está em jogo não é apenas a liberdade de expressão, mas a própria democracia representativa. Quando juízes não eleitos determinam o que pode ou não ser dito nas redes sociais, substituindo o povo e o parlamento, rompe-se o equilíbrio entre os poderes e desfigura-se o Estado de Direito. A esquerda, que antes clamava por liberdade, agora se cala diante de um STF que concentra poder de forma jamais vista desde a redemocratização. A crítica de Dallagnol, portanto, vai muito além de uma preocupação individual. Ela representa um alerta à sociedade conservadora, cristã e patriótica. O cerco está se fechando. O Brasil se aproxima perigosamente de um modelo de controle social digital em que apenas uma narrativa será permitida e qualquer forma de oposição poderá ser criminalizada sob o pretexto de proteger a democracia. Em vez de combater fake news, o STF poderá estar pavimentando o caminho para uma ditadura digital, onde ideias conservadoras, religiosas e patrióticas serão tratadas como crimes. Cabe agora ao povo de direita resistir, organizar-se e defender seus direitos com coragem.